Esperança. Cai com o ministro André Mendonça um pedido que pode detonar a ação do golpe. Será que ele vai peitar Alexandre de Moraes? Ele vai virar herói? Lê aqui comigo essa notícia que saiu no portal Platô. Pedido de Felipe Martins para suspender audiências do processo do golpe cai com Mendonça. Sim, gente. Foi distribuído para André Mendonça um pedido feito pela defesa do Felipe Martins, que agora está sendo representado pelo advogado Jeffrey Chechini, atacando os abusos e ilegalidades de Moraes nos processos da ação do golpe do 8 de janeiro. Com isso, agora André Mendonça tem o poder hoje para suspender o processo, para apontar e demonstrar cada ilegalidade e até para soltar pessoas presas, expondo para o Brasil e para o mundo os abusos do STF. Essa análise que eu vou trazer para vocês agora é totalmente diferente. Muito diferente de qualquer outra que eu já tenha feito aqui no canal. Porque a gente está diante de um momento único, singular, em que tudo pode mudar em um piscar de olhos, em um estralar de dedos. E o curso da história do Brasil pode ser alterado pela coragem de um único homem, do ministro André Mendonça. Nós sabemos que Mendonça é terrivelmente evangélico e por isso eu vou começar essa análise com uma história da narrativa bíblica que mostra como que a fé e a coragem, mesmo diante de desafios e até do risco de morte, podem transformar as nossas vidas e a história de todo um povo. Você já ouviu falar da história da Rainha Esther? Talvez você conheça, me conta aí nos comentários se você gosta dessa história. Mas me permita resumir brevemente para todo mundo aqui ficar na mesma página. Esther era uma jovem judia que vivia na Pérsia e ela foi escolhida para ser rainha pelo rei Assuero, também conhecido como Xerxes, sem que ele soubesse que ela fazia parte do povo judeu. Os judeus sofriam naquele momento uma ameaça existencial, porque Amã, um ministro muito poderoso da Pérsia, ele planejava exterminar todos os judeus. Mas Esther era orientada por seu primo e tutor, o Mordecai, que pediu a Esther que usasse a sua posição, a sua influência como rainha, para interceder pelo seu povo junto ao rei. Esther estava com muito medo de fazer isso, porque ir até o rei sem ser chamada poderia significar uma sentença de morte. Mas o seu primo Mordecai, ele fez uma pergunta a Esther que mudou tudo, que colocou tudo em perspectiva. Ele disse para ela: "Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Esse, gente, é um daqueles momentos decisivos da vida, quando você percebe que você tem que tomar uma decisão de risco para você fazer aquilo que você acredita. Esther, então, se encheu de coragem, ela confiou em Deus e ela disse: "Se eu perecer, se eu morrer, se eu falecer, se eu perecer, pereci." E arriscando a própria vida, ela jejuou, orou e se apresentou diante do seu esposo, do rei, e revelou o plano de Amã para exterminar os judeus. O rei Assuero se indignou e autorizou Esther e Mordecai a emitirem um outro decreto real que salvou os judeus. E Esther, então, se tornou um dos maiores símbolos bíblicos de fé, de coragem e de como Deus, às vezes, nos coloca em posições estratégicas para cumprir um propósito maior. E isso pode acontecer com qualquer um e cada um de nós. Nós estarmos em uma determinada posição, em um determinado momento, e Deus quer nos usar para servir, para amar, para abençoar, para fazer a diferença, ainda que isso implique um risco sobre a nossa vida. Mas Eltan, por que você está me contando isso? Porque eu acredito que chegou o momento de Rainha Esther para o ministro André Mendonça. Eu acredito que Deus colocou o ministro André Mendonça em uma posição estratégica no STF para cumprir um propósito maior. E esse momento chegou, ou um destes momentos chegou, com a distribuição para ele do pedido para suspender o processo do golpe. Gente, é o seguinte, vocês já viram, inclusive aqui no canal, que Alexandre de Moraes indeferiu a oitiva de várias testemunhas de defesa que foram arroladas pelo Felipe Martins, o que é absolutamente ilegal.